I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing into the little statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Muito boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Eu prometo Jesus esta manhã Cristo. a Ele, Mais uma de todo o oportunidade coração, de nós nos reunirmos em torno da palavra. E comigo hoje, irmão Fernando. Deus abençoe, irmão Fernando. Uma boa noite, um bom tempo juntos aqui, né? É verdade, boa noite, pastor Vilaça. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Com certeza é sempre bom podermos desfrutar deste tempo juntos em torno da palavra. Irmãos, nós tivemos conversando mais cedo, durante o dia, agora há pouco. Ontem o irmão Sérgio, eu creio que foi feliz na explanação da meditação que Deus deu para ele. E em uma determinada altura do culto ali, ele tomou o livro de Gálatas, a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulos 5 e 6. Mas aquele não era o assunto dele, ele passou por ali para chegar. Achei interessante até, irmão Fernando, aonde ele foi, né? Às vezes eu fico ouvindo a mensagem e a gente fica se colocando no lugar, né? Você pegaria esse mesmo caminho, né? E aí você percebe, meu Deus, a pessoa pegou esse caminho e chegou ali, que coisa tremenda, né? Ele chegando no Senhor, colhendo o seu povo, mas o plantio de Deus durante as eras e tal, para que a igreja fosse o que é e ela tivesse hoje uma lavoura madura, a seara madura para a colheita. Maravilhoso ali. Mas enquanto ele estava discorrendo o assunto, ele entrou em Gálatas, creio que para chegar acho que no verso 7 do capítulo 6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu penso que essa escritura, ela é citada, lembrada, falada de forma não literal, mas se as pessoas conhecem, né? Mas o restante delas, daquilo que o irmão Sérgio estava lendo, me chamou a atenção quando ele foi para os frutos da carne, e eu fiquei pensando nas consequências disso. E aí hoje, combinando com o irmão Fernando, falei, irmão Fernando, vamos abrir aquela escritura outra vez, já que o irmão Sérgio passou por ela, vamos parar por ali para nós meditarmos em algumas coisas que eu creio, irmãos, irmãs, família, que existem determinados pontos dentro das escrituras que, se você não os viver, provavelmente você nem deixaria de ser arrebatado, vamos dizer assim. Isso te leva para o inferno? Não, mas tem muita coisa que te traz um inferno para a vida, entende? Não é uma coisa que vai te condenar lá adiante, mas é uma coisa que te priva de desfrutar de coisas que são suas
por direito, porque Deus pagou. Eu gosto de uma expressão do irmão Brana, irmão Fernando. O irmão Brana disse assim, o Calvário teve um propósito múltiplo. Ele não foi apenas salvação. Ora, não fale de salvação como apenas salvação. Não, salvação é o propósito maior. Mas, agregado à salvação, Deus trouxe um tipo de vida completamente diferente do mundo para os seus filhos. Aí nós percebemos, às vezes, muitas pessoas vivendo até pior do que o mundo e são salvas. Pastor Vilaça, eu creio que Jesus, ele usou aquela expressão assim, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O que é essa vida abundante que Jesus prometeu para nós? É uma vida na qual nós experimentaríamos todos os atributos de Deus. Isso. Agora, isso. quando nós pensamos na dimensão de experimentar todos os atributos de Deus, não tem como nós experimentarmos os atributos de Deus hoje sem nós experimentarmos nas pessoas. Porque tudo que Deus faz por meio do seu povo. Sim. Então, às vezes a pessoa, só um parênteses aqui para nós, para voltar a palavra para o senhor. Às vezes a pessoa ela está triste, por exemplo. Onde que vai estar o conforto para aquela pessoa, para aquela tristeza ser curada? Vai estar às vezes em alguém. E aquele alguém é um atributo de Deus para consolar aquela pessoa. E, irmão Fernando, quantas vezes nós erramos? Olha só. Eu estou triste, Deus vai trazer alegria para mim através da sua pessoa, mas eu vou me fechar no quarto para orar, buscando a alegria que Deus mandou noutro embrulho. Isso. Não é? O Mombrano prega o embrulho, presente embrulhado de Deus. Então, tem que se ter essa sensibilidade para captar determinadas coisas. Aonde Deus pôs? Ora, um dia desses, eu creio que foi até uma criança, na ceia. As crianças são incríveis, né? E elas vêm, nos abraçam e tal, e um veio e falou assim, pastor, ora para a vida financeira da minha família. Aí eu não entendi, porque uma criança, né? Sim. Eu falei, o quê? Ele falou, ora para a vida financeira da minha família. Eu podia ter dito para ele assim, sim, eu vou orar. Sim. Mas aquele não é o caminho. Eu estaria dando para ele uma falsa resposta. E ele iria sair tranquilo, porque o pastor falou. Aí eu tomei um tempo e expliquei para ele. Falei, olha, essa questão tem a ver com dízimos e ofertas. Não é só eu fazer uma oração. E aí aquele olhinho, né? Aquela coisa mais atenciosa assim. Falei, precisa conversar com o papai, com a mamãe, que a vida financeira tem a ver com os dízimos e ofertas. Não adianta ficar fazendo jejum e oração para aquilo. Assim como eu precisava tanto de me alegrar, existe outra coisa que eu não vou chamar nem de alegrar, eu chamaria de refrigério da alma, você entrar para o quarto, orar, ler a palavra, sair dali assim, meu Deus, que coisa que eu alcancei aqui. Mas existe uma outra coisa que é uma alegria natural e que ela está dentro de alguém com quem você vai conviver. E isso vai te trazer. Não adianta você tentar por outro lugar, por outro lado, né? Às vezes pessoas depressivas oram muito e têm pouco resultado, mas elas não têm companheirismo que teria maiores resultados. Né? Então, tomando aqui Gálatas, já para partirmos, né, irmão Fernando? Capítulo 5, verso 16, disse assim, ó, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis
a concupiscência da carne. Se você anda em espírito, a carne não tem como dominar a sua vida. A carne não tem como extrapolar nos seus desejos, não é? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Percebe que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do reino de Deus, ele vai só pelos caminhos que ele te leva, ele já te tira debaixo do peso da lei. A lei jamais vai te alcançar. Por quê? Porque você nunca passa no lugar da transgressão, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Eu penso que essas três coisas aqui, elas estão muito atreladas uma à outra. Então nós diríamos assim, isso é maligno. O diabo trouxe essa pessoa para essa coisa. Se você vê uma pessoa dentro dessas três situações aqui, automaticamente a gente reprovaria essa conduta, né? Sim. Uma pessoa que tudo dela está envolvido ao lado sexual. Que coisa, né? Que espírito baixo. Idolatria. A palavra também fala que a avareza é idolatria. E em muitos momentos, irmão Fernando, a avareza é confundida ou é mascarada de economia. Verdade. Muitas pessoas são admiradas por ser avarentos. Entende? Não, ele é muito trabalhador. Não, ele é muito econômico, ou ela. Não, aquela família é muito certinha com as coisas dela. É claro, todo mundo tem que ser certo. E é só por ser fino que nós estamos tomando tempo da pregação da palavra para entrar nessas coisas. Porque às vezes o inimigo entra de forma sorrateira, cria uma imagem de escudo e trabalha uma vida inteira destruindo e impedindo pessoas de desfrutar de coisas que faria parte daquela vida abundante, não a vida desregrada, né? Sim. Mas uma vida abundante. Ela foi mascarada de econômica, responsável, e que não tinha nada a ver com aquilo. A pessoa poderia muito bem ter desfrutado de determinadas coisas, privou-se daquilo, não por economia, mas por avareza. E aí ela enquadra-se em idolatria. E quantas vezes na Escritura Deus bateu fortemente na idolatria, ponto de, lá adiante, eu creio que Apocalipse 22 vai dizer que essas pessoas não entram no reino dos céus, do reino de Deus. Já pensou uma pessoa que passou a vida toda sendo admirado por todos, como uma pessoa de equilíbrio, de economia, de sobriedade, ser rejeitada por aquilo que ela achou que era virtude? É por isso que, como o senhor bem disse, é bem fino, né? Caminhar na palavra, às vezes, e o profeta toma essa expressão, é como andar em gelo fino, né? O profeta tomou isso no ensinamento, mas uma vida prática também. Enquanto o senhor falava sobre a avareza, me veio à mente o seguinte: a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Porque quando a pessoa coloca o dinheiro, aqui falando no caso da avareza, né, em primeiro lugar, ela já está assumindo para todo mundo que ela tem outro Senhor na sua vida, que não é o Senhor Jesus Cristo. Porque eu creio que o jovem rico, se nós formos examinar a vida dele,
ele falou que cumpriu todos os mandamentos, mas não era verdade na acepção da palavra, verdade. Porque ele não estava verdadeiramente obedecendo todos os mandamentos. Porque o irmão Brana, eu creio que ele até toma uma parábola para dizer que o jovem rico, ele, de certa forma, estava tão envolvido com a sua própria grandeza, o seu próprio crescimento, que quando ele olhou para Jesus, para os seus discípulos, ele disse: o quê? Eu vou largar aquela minha vida, vender tudo, dar aos pobres, para seguir Jesus? Talvez ele tenha olhado até para a roupa de Jesus, para os pés de Jesus, e tenha dito: Não vai dar não, né? Meu dinheiro vale muito mais do que o segue-me, que Jesus me disse. Aquilo era uma expressão da avareza. Sim. Porque ele tinha tanto amor ao dinheiro que a vida eterna para ele valia menos que o dinheiro. E não foi ordenado amar a Deus acima de todas as coisas? Eu fico pensando, um dia eu estava falando com o irmão Fernando. Nós estávamos no meu carro. Ele disse assim: o carro é bom, né, pastor? Você é muito bom, irmão. Muito bom mesmo. E aí, como é que o senhor vê essa coisa, pastor, com o carro? Aí eu percebi mais ou menos, falei assim: irmão, todo o trabalho que eu faço com esse carro aqui, eu poderia fazer com um carro muito, mas muito, muito mais simples. Muito. Isso eu poderia, sim. Só que esse aqui, além de ser um carro que faz o meu trabalho, é um que eu gosto. E eu penso que meu gosto importa também. Aí ele ficou meio assim. Isso nós precisamos entender. Avareza é luxúria, desperdício, desnecessário e prazer. Eu posso. Você teve um carro bom, bem mais simples do que o carro que tem agora. Qual o problema de ter o que tem agora? Mas eu não acredito, irmão Fernando. Você vai ter que pagar mais caro no imposto, você vai ter que pagar mais caro no seguro, você vai ter que pagar mais caro na manutenção, e o outro carro faria a mesma coisa. Rapaz, é mesmo, hein? Que verdade essa sua. Mas ela é uma verdade avarenta para mim. Por quê? Porque eu trabalhei por isso. Eu posso fazer isso. Isso não vai me deixar minha família endividada, faltando coisas e tudo. E eu vou ter o prazer de estar nesse carro. Não vou ser maior do que os meus irmãos por causa disso. Pastor Vilaça, veja bem como que tudo se conecta, né? Paulo disse assim: eu sei padecer necessidade, mas eu sei viver com abundância. Isso é uma virtude. Exato. Porque assim, voltando ao exemplo do carro, né? Quantos de nós aqui já tivemos um carro bem simples para começar a vida? Ali, às vezes, com dificuldade, até comprar o primeiro carro. Eu tenho um carrinho, que bom. E feliz com ele. Feliz. E eu creio que é aquela felicidade, por aquela bênção, naquele carro simples, é que foi, de certa forma, nos dando o direito para que nós pudéssemos ter um bom carro, porque tudo é Deus que dá. E não colocássemos o nosso coração nessas coisas ainda assim. Exatamente. Sabendo que eu posso ter esse bom carro, mas se eu não tivesse, eu estaria feliz. Mas Deus me deu. Eu vou rejeitar um presente que Deus me deu? Não vou. Mas eu acho que poderia ser aplicado em outra coisa. Tal como Judas achou que aquele perfume que foi gasto com o Senhor Jesus Cristo podia ter sido vendido e ter dado aos pobres. O Senhor disse para ele assim: os pobres sempre os tereis convosco. Mas ali havia um propósito. Alguém diria: qual é o propósito do carro do Senhor? Qual é o propósito de determinada coisa? Existem coisas que nós temos que colocar na balança do equilíbrio. Existe uma balança em Jó,
capítulo 5, eu creio, Jó disse assim: pesa-me em balanças fiéis e verás a minha integridade. Com quem que Jó estava conversando? Ele estava falando com Deus. Jó, você acha que Deus teria uma balança fraudulenta? Não. Mas eu tenho liberdade de conversar com o meu Deus dessa forma. Senhor, o Senhor pode me pesar. Eu não estou fazendo isso aqui por prejuízo de alguém, por avareza, por vanglória. Isso não vai me fazer maior e tudo. Agora, tem uma oportunidade de ter assim. Eu creio que veio um livrinho da editora A Mensagem, do irmão Pierre Grin, e ele fala do irmão Brana falando sobre 3 luzes que se acendem para determinadas coisas que você vai fazer. Não lembro, mas uma delas eu lembro que existe escritura contra aquilo, né? Então, quando essas 3 luzes verdes acendem, vai e faça isso. Qual o problema de fazer aquilo? Em todo o tempo sempre vai haver alguém que vai ter necessidade. Você pode se privar e viver uma vida de João Batista, né? Sem ter tido nada nunca na vida e cumprir seu ministério. E você também pode viver uma vida, como recomenda São Paulo a Timóteo, que o obreiro seja pai de filhos, que o obreiro seja marido de uma mulher. Só isso aqui já vai te requerer casa, já vai te requerer cuidado para com essa família. Então, é necessário tirar a hipocrisia de lado e tentar transformar alguém num escravo dos nossos pensamentos, de que o padrão para aquela pessoa ser considerada por mim espiritual é isso aqui. Se o pastor Vilaço, o irmão Fernando, vivesse igual João Batista, aí sim eu ia entender. Tá, e João, Paulo, eles não tiveram família, e governe bem a sua casa. Todas essas coisas, eu creio que o irmão Adelso estava pregando aqui um dia desses, falando assim, eu tinha que comprar cremes para as minhas 3 filhas e a esposa, e tem um gasto, e roupas e tudo. Então, a gente precisa do Espírito Santo nesse momento de equilibrar as coisas. Até, pastor Vilaça, para nós não querermos espiritualizar algo que não pode ser espiritualizado, que é natural. Exato. Eu preciso de ir ao supermercado fazer compra. Eu não vou orar, Senhor, traga compra aqui em casa. Se Deus já me deu um emprego, me deu o salário, eu que tenho que sair da minha casa e ir lá no supermercado, fazer a compra e agradecer a Deus por Ele ter me dado a condição para eu alimentar a minha família. Exato. Mas tem pessoas, às vezes, e há um espírito no mundo, né? Uma vez, eu nunca me esqueço, muitos anos, conversando com um senhor no meu trabalho, ele se autodeclarava comunista. Ele dizia, não, eu acho que o melhor sistema que existe é o comunismo. Ele dizendo para mim, Jesus era comunista. Olha o que ele diz. Porque Jesus falou para nós repartir com os pobres, e os discípulos na igreja primitiva repartiam, e foi levando a conversa por aquele lado. Mas chegou em determinado momento ali da conversa que eu percebi o espírito dele, que na verdade o que ele apoiava não era, na verdade, aquele espírito cristão que está no livro de Atos. O que ele apoiava, na verdade, é uma falta de vontade de trabalhar para que outras pessoas sustentassem a preguiça dele. Que coisa. Porque... Aí eu comecei a falar com ele isso. Eu falei assim, não, mas você tem que viver do seu trabalho também. Porque é digno cada um viver do seu trabalho. Deus, ele também deu essa determinança para todos nós e tal. E ele, assim, comecei a entrar com ele na palavra e mostrar algumas coisas para ele, e depois, assim, ele acabou não rendendo mais assunto. Mas o fato é, ele estava querendo tomar alguns princípios do evangelho para tentar espiritualizar algumas coisas para justificar um mau espírito que tinha nele.
que ele estava quase me dizendo assim, não, eu acho que eu nem precisava de trabalhar. As pessoas é que deveriam me sustentar, porque se o mundo fosse verdadeiramente cristão, todo mundo daria as coisas um para os outros e a gente não E precisava. como é que as coisas viriam para alguém? Aí que eu cheguei no ponto com ele. Ou seja, olha como que as pessoas elas querem pegar alguns pontos do evangelho às vezes e espiritualizar algo que na verdade ela só quer justificar o mau espírito. Ela quer receber o que outro tem que dar. Mas aquele outro, para ter o que dar, Efésios capítulo 5 diz assim: quem furtava não furte mais, mas antes trabalhe com as mãos para ter o que compartilhar com quem tem necessidade. Então você teve que trabalhar. Só que eu pensar que você é o que trabalha e eu sou o que tem necessidade, é fácil. É fácil ser comunista. Assim. Agora, pensar que eu que tenho que trabalhar para te sustentar, aí a coisa... Aí muda, né? Aí muda, né? Mas olha só, então, irmãos, a idolatria. Se a gente está ali ouvindo outro pregador falando e ele está correndo dentro de um templo e nós estamos meditando assim, se nós pudéssemos abrir isso. Vamos, quem sabe um dia sentar com a igreja e irmos falando, irmão, isso estaria enquadrado, aquilo ali estaria enquadrado, aquele comportamento. Isso tira de nós a reprovação para o reino de Deus, né? Com certeza. Então, essa idolatria, ela é um fruto da carne. Feitiçarias, ela é um fruto da carne. Ela a gente levaria até para um fruto da carne, sim, mas muito movido por uma malignidade, né? Tem que ter um espírito maligno te movendo para uma coisa. Agora, olha isso aqui. Inimizades. A carne produz as inimizades. Quão bom é ter um amigo. Quão bom é ter muitos amigos, né? Se nós deixarmos, irmão Fernando, a nossa carne governar, nós nascemos crianças fofinhas, lindas, mas que produzem inimizade, que têm dificuldade de compartilhar, de conviver, que consegue bater. Alguns têm natureza diferente, outros já têm natureza que você não precisa ensinar essas coisas. E eu fiquei pensando em quanto prejuízo alguém que tem facilidade para inimizade tem lá adiante. Eu poderia dizer assim, hoje, eu gosto de boa saúde, eu tenho boa reputação, eu não preciso de ninguém. Eu quero viver sozinho. Aí eu vou colocar também que eu vou me separar para Deus. Eu concordo que a gente possa se separar para Deus e até deve. Mas a palavra de Deus, o tempo inteiro, ela trabalhou dentro de uma comunidade que é maior do que a comunidade. A comunidade tem a ver com o comum, né? Lugares em comum. Nós convivemos num lugar em comum, nós temos coisas em comum, nós temos uma fé em comum, significa um grupo. Mas ela foi mais do que o comum, comunidade. Ela foi para uma irmandade. Irmãos. Ela passa mais para uma família. E aí a própria Escritura diz que há amigos mais chegados do que irmão. Nós temos a experiência de Davi e Jonatas, filho de Saul, que a amizade deles foi uma coisa de alma. Diz que a alma de Davi amou a Jonatas. Então,
essa coisa de eu me separar para servir a Deus, ela cai por terra em praticamente todas as ocasiões. Porque aí entra mais uma vez, você diria, e João Batista? João Batista é um caso, Elias é um caso, mas você já tem Elias com Geazi, Elias com Eliseu, tem uma amizade aqui, tem uma irmandade aqui, tem uma cumplicidade aqui. Você tem Paulo e Silas, você tem Paulo e Barnabé, você tem Paulo e os irmãos, você tem Paulo e Timóteo, você tem Paulo e os irmãos que trabalharam conosco, as mulheres que trabalharam comigo. Você tem dentro da palavra, em praticamente todos os momentos, e no momento mais supremo, você tem Jesus e seus discípulos. Eu me encanto, pastor Vilaça, com a maneira que Jesus, na verdade, ele semeou o discipulado. Uhum. Porque, assim, todos nós sabemos que Jesus era a plenitude da divindade corporizada. Isso significa que ali estava Deus em carne humana na sua plenitude. Então alguém poderia pensar assim, então Jesus, ele vai fazer a obra sozinho. Ele tem poder para fazer a obra sozinho. E se nós formos examinar, claro que sim. Jesus sozinho, ele poderia fazer todas as coisas porque ele é dono de todo o poder. Mas, ainda assim, Jesus escolheu 12 homens, 12 discípulos, e eu digo assim, ele repartiu do seu espírito com aqueles homens para dizer, nós vamos fazer. E quando ele ressuscitou e foi ao céu, ele ainda não deixou um ponto final dizendo assim, eu já fiz a obra, ponto. Não, vocês também vão fazer algumas obras, porque do meu espírito eu deixei para vocês, para que vocês continuem a sequência do meu ministério. Ou seja, ninguém faz as coisas sozinho. É o que Jesus deixou semeado para todos nós. E quando ele os envia, ele manda de dois em dois. De dois em dois. Por que Jesus ele deixou esse exemplo? Porque o sentido da igreja é um sentido de corpo. E o corpo não trabalha só, no sentido uma de parte. Um membro trabalha só. O meu coração vai bater, mas tem uma coisa, o pulmão não vai funcionar aqui, porque o pulmão está brigado com o coração. Vai morrer. Vai morrer. Porque tudo tem que trabalhar em harmonia. E, aliás, quando a morte ela é estabelecida num corpo, é por quê? Porque alguma parte do membro desse organismo começa a falhar. Exato. A igreja não é uma organização no sentido que o profeta prega contra a organização, religião organizada, ele dizia. Mas ela é um organismo vivo. Porque todos os membros têm a função e dentro dessa função eles têm que exercer a sua parte para que haja o pleno funcionamento desse organismo. Por isso que quando a pessoa ela é tomada por um espírito de realmente se isolar, como o senhor estava dizendo, na verdade ela está produzindo um mal contra si mesma. Isso. Porque ela está de certa forma, produzindo a morte para si mesma. Ela está buscando a morte. É quando um corpo tem uma doença autoimune. O corpo trabalha contra ele mesmo. Ela vai se eliminando por causa da sua conduta. Isso. Quando, na verdade, se ela se posicionasse como um membro do corpo e respeitasse as demais funções dos membros do corpo, ela também entenderia que a sua função estaria sendo louvada. E contribuindo para outro. Que é a parte mais gloriosa. A mão, ela está aqui. Mas nós até falávamos, né? Como que é maravilhoso a pregação do corpo, né? Na mão, Deus deixou 5 dedos. Cada dedo tem um tamanho diferente. A mão não tem que dizer assim, esse dedo não vai dizer, não, eu vou brigar com esse aqui, porque é diferente. Eu só aceito um dedo que seja desse tamanho. Está errado. E aí a gente olha assim e pensa, já pensou todos os dedos iguais, grandes, mesmo formato e tal? Que coisa estranha, né? Para nós entendermos que há um arquiteto universal, um Deus soberano que criou as coisas como elas são, e Deus colocou essa ordem. A palavra organizada às vezes surge, soa impactante,
nas pessoas, mas não tem nada mais organizado em termos de ordem, em termos de harmonia, em termos de sincronismo, do que o que Deus cria, ou o que Deus criou, do que Deus estabeleceu. Quando nós podemos entender isso, irmãos, você que não tem amigos e que às vezes semeia inimizade, essa inimizade, ela vai estar conectada, irmão Fernando, no verso 21 com a inveja. Porque às vezes eu não tenho amigo, mas tenho inveja das amizades. Então eu semeio a contenda para que ela aparte amigos. Existem pessoas que elas não têm natureza para conviver com outros, mas elas também não gostam de ver outros convivendo entre si. Até porque, pastor Lei, a própria continuidade aí da palavra que está de inimizade aí, ela fala porfia. O que é porfia? É uma disputa. Tem pessoas, porfias e emulações, na verdade, são até sinônimos. Contendas, né? Estão todos dentro de inimizade, que a inimizade está dentro de relacionado com porfias, com emulações, com iras, pelejas, dissensões. Exatamente. Porque o que é, igual o senhor falava da inveja? O que é a inveja? A inveja é a pessoa, na verdade, ela não se reconhece. Todo invejoso ele tem um problema de identidade. Porque o invejoso, na verdade, ele não se aceita. E por não se aceitar, no sentido de como um membro aqui do corpo, ele queria ser a outra parte. Quando, na verdade, ele deveria se aceitar como sendo a parte que ele é. E por isso, ele vai projetar no outro a frustração por ele não ser o que o outro é. Que e daí ele começa a fazer o quê? Ele começa a destruir a identidade do outro que ele gostaria de ser. Por isso que todo invejoso, na verdade, por isso que é um espírito assassino, né, a inveja. O invejoso, ele quer, na verdade, assassinar. Olha a próxima palavra depois da inveja. Homicídio. Homicídio. Porque todo invejoso, na verdade, ele trabalha para matar a influência daquela pessoa que ele, na verdade, queria ser. Que coisa. E isso é um espírito tão terrível que vai ocasionar na inimizade, porque isso vai gerar um conflito. Uma disputa, uma emulação. E assim, eu sempre que eu falo de emulação, eu cito o mesmo exemplo, porque fica muito claro para mim. Uma vez, pastor Lei, eu estava dirigindo no trânsito e o semáforo tinha fechado. E eu tenho esse hábito, quando eu vejo o semáforo fechado um pouco mais à frente, quando a minha esposa tirou carteira, e eu sempre ficava ensinando ela a dirigir, eu sempre falava para ela, amor, você está dirigindo, o semáforo fechou, pode já tirar o pé do acelerador, pode ir devagar, porque você até poupa o carro. Você não precisa de uma freada brusca para parar lá de baixo. Eu aprendi isso com o meu instrutor na autoescola e eu replico isso. E assim, eu tenho esse hábito, eu vejo o semáforo fechado, eu já vou reduzindo, porque para que eu vou acelerar para frear de uma vez? Não precisa. Mas assim, uma pessoa atrás de mim, parece que ela queria passar na minha frente, porque ela estava impaciente com aquilo. Vendo o sinal fechado, mas... E ela começou a disputar comigo, uma emulação. Tá bom, eu vou sair na sua frente. Você vai até parar, mas eu saio na sua frente no semáforo. Isso assim, parece um exemplo tão trivial, tão até estranho de ser citado, mas tem pessoas que têm essa atitude. Se ela vê que, por exemplo, alguém vai fazer algo de bom, e aquela pessoa vai ser reconhecida, ela fala, eu não vou deixar ele fazer, eu vou passar na frente dele, para que eu faça e eu receba a glória. Isso não é um mau espírito? Ou às vezes nem faz, mas o outro não vai receber. Ou impede de fazer. Ou seja, isso não é uma emulação? Até no trabalho, às vezes, isso é muito comum hoje. Às vezes a pessoa ela não fica satisfeita, não é do trabalho não ser feito. Ou melhor, ser feito. Ela fica satisfeita quando o trabalho não é feito. Quando alguém não cumpriu a sua meta, para que ela possa dizer, só eu cumpri a meta. Você sabe aonde eu vejo essa loucura? No futebol. Na torcida de futebol. O sujeito nem precisa que o time dele ganhe. Desde que o outro, que não é o dele, perca. E se o outro perder, o dele pode estar numa situação assim... Tá feliz. O meu perdeu, mas o seu nem... Vamos dizer, nem disputou. Não, mas o seu perdeu. Aquilo é uma glória, né?
se nós olharmos, aí parece coisas. Fala assim, não, isso aí é uma coisa da carne, isso é uma coisa simples. Tem que existir um espírito para ungir as pessoas nessa questão dela não conseguir compreender o benefício que o contrário traria. Porque o benefício da amizade é tremendo. É tremendo. É uma unção. Eu até marquei aqui, quando eu estava vindo para cá, Salmo 133. Sim. Quando Davi ele escreve o Salmo 133, poucas palavras, mas que profundidade que Davi captou quando ele foi descrever quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se ele parasse só aí, pastor Vilaça, nós já poderíamos ficar aqui pensando quão maravilhoso é quando os irmãos estão em união. Só que Davi ele começa a comparar com o quê? É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O que Davi estava falando aqui? Ele estava falando de uma unção. E quando essa unção era derramada e descia sobre o sacerdote, estava falando de algo tomando todo o corpo. Era derramada a unção, descia sobre a barba, a orla de suas vestes. Significa o quê? Essa união, ela é benéfica a todo o corpo. Exato. Porque, vamos tomar um exemplo aqui. Eu e o senhor, Deus livre e guarde, se nós não fôssemos amigos. Sim. Por melhor que nós tentássemos aqui representar um teatro, em algum momento ia ficar claro que eu estaria caminhando para um lado e o senhor para outro. Porque se dois estão em desacordo, eles não podem caminhar juntos. E não conseguem esconder E isso. não consegue por muito Não. tempo. É. Não tem como caminhar juntos se não tiver em acordo. Por quê? Porque não estão na mesma unção. Exato. E o que, na verdade, esse corpo de Cristo ele tem que ter, dessa unção de união, é porque é uma compreensão, é uma revelação. Nós estamos indo todos para o mesmo lugar. Mesmo às vezes, como nós dissemos aqui agora, o exemplo da mão, sendo até um pouco diferentes no sentido de maneira, Sim. de falar, de agir, de Pensar. proceder, de pensar. Mas o que nós precisamos entender? Eu sou até o mindinho, mas eu sou a mão igual você, dedão. Irmão Fernando, eu enquanto você citou o Salmo 133, eu não consegui me lembrar. Mas eu meditei uma vez sobre o óleo que unge Arão, o sacerdote. Acredito, não sei se Números ou Levíticos, mas ali Deus deu a fórmula de como fazer esse óleo. E essa fórmula não podia ser copiada para nenhuma outra função a não ser para essa unção. Eu já li sobre isso, exatamente. É tanto de canela, tanto de não sei o quê, porque são essências, São né? essências. Então tinha que pegar aquelas essências e falou, não faz essa fórmula para nenhuma outra coisa a não ser para isso. Aí quando diz que a comunhão dos irmãos é igual àquele óleo, é uma fórmula dada por Deus que não deve ser misturada para nada mais a não ser para aquilo. Por isso que é uma unção de harmonia. É. Porque aí Davi continua, é como o orvalho de Hermon. Ele estava olhando para um monte Exato. que tem neve, É. que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu fico pensando, como que Deus ele coloca às vezes grandes coisas em tipos simples, né? Davi olhando para o monte e falando, o orvalho descendo sobre aquele monte, espalhando-se. Isso é uma unção, é como a unção que desce sobre a barba de Arão. É assim também quando os irmãos estão em união. Agora você sabe que aquele orvalho, às vezes, ele substitui a chuva na vida da planta. Esses dias, esses meses aí frios, nosso frio aqui é seco, né? Seco.
Eu cheguei na igreja de Ouro Branco bem cedo na obra lá, e eu estava conversando com os irmãos e eu percebi um vazamento, o gotejar de água. Eu disse assim, irmãos, tem alguma coisa vazando, tem cano, tem uma tubulação aqui. Aí alguém percebeu também e nós atentamos para aquilo. Quando a gente olhou, estava aquela tubulação que desce da calha, Sei. saindo uma água. Aí nós pensamos assim, tem tubulação de água em cima do telhado? Não. Orvalho. Meu Deus! Como o telhado acaba sendo grande, ele coletou o suficiente para reunir, cair na calha e descer lá. Aí eu fiquei pensando, aí me conectei a Ageu, capítulo 1, Deus disse que proibiu o orvalho de cair sobre a plantação de quem não encheu a casa de Deus. Olha só, no nosso frio, nosso inverno seco, Deus ainda tem umidade à noite para dar para a planta sustentação para passar por esse inverno, né? Então, eu creio que provavelmente Davi tem olhado para o Hermon inteiro, recebendo o orvalho, e quem sabe lá no pé do monte chegou a correr um pequeno riacho. Aquilo ali é a água que, quem sabe, coletada à noite seria suficiente para você passar o dia num deserto, não é? É uma salvação. Aquela água é uma salvação. Então, esse irmão da comunhão, em muitos momentos, ele é a nossa salvação. Esse amigo é a sua salvação. Eu creio que na mensagem Amor Divino, o irmão Brana disse assim, já notou que há pessoas, embora elas sejam cristãs, você não suporta estar perto delas, mas existem outros que você quer estar com ele o tempo todo. Você quer ficar... E aí, irmão Fernando, pensa em uma viagem. Você faz isso, pega uma caminhonete aqui do seu trabalho e viaja 1.000, 2.000 quilômetros. Faça essa viagem com seus amigos. É outra coisa. Não é? Eu me lembro de alguém ter dito para mim uma certa ocasião assim. Vocês foram em tal lugar. Lá é bom mesmo? Eu disse assim, depende com quem você vai. Você pode ir para lugares incríveis e não ir com pessoas agradáveis ou ir sozinho e aquilo não ser uma experiência maravilhosa. E você pode ir para uma simples cidade e estar com alguém que faz daquela sua viagem, daquele seu momento, encantador. É com quem nós estamos. É com as associações que nós temos. Ou não. Às vezes você diz assim, fulano vai em tal... fez uma viagem, diz que aquilo foi maravilhoso. Eu fiz a mesma, não achei graça nenhuma. Depende com quem você foi. Tem até uma frase aí que eles dizem, né? Que quem faz o lugar são as pessoas. Com toda certeza. E assim, o irmão Brana, quando ele toma essa questão das pessoas, né? Cada um de nós projetamos uma atmosfera. E por que há algumas pessoas que elas têm uma atmosfera de cura, de paz, de tranquilidade? Sim. Às vezes, tem pessoas que a gente pode ficar calado perto delas e elas também podem estar caladas. Sem falar nada. Mas só de chegar dentro daquela atmosfera parece que acalma. Exato. E tem outras pessoas que também podem estar caladas, mas ao entrar naquela atmosfera, parece que é uma atmosfera de agitação. Você sabe que eu acabo tendo que andar muito junto com o irmão Adelson, né? Sim. Mas a gente não tem obrigação de conversar o tempo todo que nós estamos andando. Eu já fiz várias viagens, por exemplo, com o irmão André também.
E às vezes eu digo para as pessoas assim, gente, existem pessoas que pensam que é obrigado falar o tempo todo para criar uma boa impressão. E não. Eu mais o irmão Adelso, muitas vezes fazendo trabalhos, fazendo as nossas visitas, eu falo porque ele mora na minha rua, nós fazemos os mesmos trabalhos e a gente está, né? Às vezes a gente sai. Opa! Geralmente eu moro mais para trás da rua, passo lá na casa dele, aí ele sai. E companheiro, bom. Arrancamos o carro. Bom, tá bom. Você vai, não tem uma obrigação. Acho que o amigo tem que entender isso. E assim, tá tudo bem. Vocês dois estavam brigados? Não, porque eu vi vocês calados. Não, a presença ali já era suficiente, né? Você não tem que inventar um assunto com um amigo. Você pode desarmar e você pode conversar de qualquer assunto. Fernando, aproveitar que nós estamos aqui, eu precisava falar daquilo. Ah, sim, tá, aquilo não é um problema, né? Nós podemos discutir. Vamos discutir aquela situação assim? Vamos. Aquilo agrada. Você, às vezes, desabafa. Você joga fora a pressão e esse amigo que recebeu não se sente pressionado pelo peso que você jogou. Eu creio que o irmão Brana ele tinha uma expressão mais ou menos assim: eu gosto de estar entre amigos, porque quando nós estamos entre amigos, nós podemos pendurar as nossas armas. O profeta usava essa expressão às vezes, e é de fato o que acontece. Porque essas armas aqui, que o profeta estava se referindo, às vezes, ao irmos enfrentar situações, obviamente, nós temos que ir como? Armados. Com a armadura, o escudo. Isso cansa. Fechado, né? Porque isso cansa. É um peso. Tenso. Agora, nós falávamos agora há pouco, né? Eu vou até citar esse exemplo. Eu estava dizendo aqui pro pastor Lei, pro Marquinhos, nosso irmão que está aqui, como que eu gosto de chegar em casa e tirar meu sapato. E eu falei, se eu pudesse, eu estaria aqui nesta noite sem os meus sapatos. O irmão Luiz também nós falávamos, né? Por quê? Porque é uma sensação de eu estou em casa, né? Que alívio. Por quê? Porque eu estou calçado desde de manhã, quando eu saí para trabalhar, desde 6 horas da manhã. Então agora, quase 9 horas da noite, os meus pés já estão dizendo para mim, eu quero liberdade. Mas por quê? Porque está preso. E assim é como nós estamos entre amigos também, é mais ou menos por aí. Isso. Liberdade. Você acabou de dizer. Eu vou desabafar, eu vou falar, eu vou conversar, eu vou dizer algo sem estar esperando ser julgado por aquilo, que é a melhor parte. Não, e aí sim, você... isso é tirar as armas. Você mostra fragilidade, mas não será atacado por estar fragilizado. Aí que está o ponto. Que só entre amigos que isso pode ser feito. Porque às vezes, olha o que é um inimigo. O inimigo, às vezes, ele anda conosco durante anos, esperando uma brecha para ver a nossa fraqueza para nos atacar. Que coisa. Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda o quê? Ao nosso derredor. Bramando, como um leão, querendo nos tragar. Ele espera o quê? Uma ocasião. Exato. E aí é o perigo de estar entre inimigos. Porque é uma brecha, é um sinal de fraqueza, e ali está tudo que o inimigo precisa para dizer, agora eu achei a brecha. Peguei. Mas entre amigos, não. O amigo, na verdade, o amigo cobre. Vai curar. Assim, você está fraco, eu vou ter a cura para você. Eu sei que você está passando, eu vou me colocar no seu lugar. Lembra do irmão Brana falando das ovelhas, né? Revezando entre elas, criando sombra umas para as outras, né? Ou seja, cura. Por isso que o companheirismo cura. Exato. É tão assim verdadeiro isso que o diabo trabalha incansavelmente para destruir a unidade. Irmão Fernando, aí nós podemos entender a questão do não congregar, do fazer as pessoas ficarem em casa isoladas com a mensagem. Com a mensagem? Sim, com a mensagem. Aonde está o companheirismo? Aonde está essa irmandade?
Aonde estão os atributos de Deus que se fizeram carne e que estão no nosso meio? Por isso nós lutamos pelo bom ambiente de onde congregamos. Por isso nós defendemos uns aos outros. E às vezes vêm pessoas e dizem, tem gente errada aí? É claro que tem. É por isso que nós fazemos sombra sobre os outros, né? Não os expomos. E eu creio que o apóstolo Paulo vai falar, quando ele fala ali do corpo, ele diz assim, há membros no nosso corpo que eles precisam de muito mais honra do que outros. Por quê? Porque sem aquilo, eles trarão uma conotação de nudez. Sim. Mas quando é que a gente usa luvas? Dificilmente. Eu fico pensando nesse irmão chamado mão, como que ele é para tudo. Ele é para tudo, tudo que você quiser. O tal do irmão mão está ali. Ele é presente. Você já pegou um petisco assim, numa travessa de coisas, você levou a mão. Existem momentos que se leva a mão. Daí a pouco, a sua esposa diz assim, Fernando, a caixa de gordura entupiu. Você faz o quê? A mão. Ela vai lá. Qual? A mão que você comeu? É, a mão. Mas aí também nunca mais você usa para comer com ela. Você volta com ela de novo. Ela passa por um processo de limpeza, que nós podíamos dizer assim. Ela passa por um processo de esquecimento da onde ela teve, porque a limpeza, a purificação é isso. Se você pensar assim, eu estou dizendo até porque ontem eu tive que limpar uma caixinha assim. Essa mão ontem estava num lugar, eu nunca mais uso essa mão para comer. Como assim, rapaz? Na verdade, você põe ela num mar do esquecimento, você passa produto, é lógico. Você lavou essa mão assim, mas é obrigado a passar com ela para o mar do esquecimento. Os nossos melhores amigos precisam de mar de esquecimento. Por quê? Porque é com eles que você entra no lugar sujo, é com ele que você fala das coisas difíceis, não é? Sim. E se não passar por isso, você nunca mais os usa, você nunca mais os tem, você toma nojo. Mas não é ele que estava ali. Agora, mais uma coisa, a mão, quando ela não está fazendo nada, ela está ajudando a boca. Porque quando nós fazemos gesto... Eu mesmo falo muito com as mãos. Pois é. Mas mão foi feita para falar? Não, mas ela ajuda. Já percebeu isso? Então, nós, como corpo de Cristo, nós precisamos disso. Agora, não significa que aquilo que nós mantemos oculto, né? Não estão ocultos nossos pés aqui. Nós vamos vir para cá e queremos o sapato, ou a meia. Quando nós cruzarmos aqui as pernas, vocês não vão ver os nossos pés. Qual o problema seria? O pobre coitado foi obrigado a ficar pressionado ali, e quando eu quero ficar em pé, ele tem que ficar, quando eu tenho que caminhar, ele tem que me levar, e eu não dou nem um arzinho para ele, mas ele fica lá, não é? E nós temos o restante do corpo, São Paulo dizendo assim, eles precisam de honra. A mão já não precisa. Você pode deixar ela de qualquer maneira. Já pensou quando nós não temos? Eu estou em inimizade com o meu corpo. E uma das coisas que eu quero eliminar são minhas mãos. Que É loucura. uma falta de entendimento. É. Uma falta de entendimento terrível. É por isso que a igreja, na verdade, o profeta, quando ele coloca aquela estatura de um varão perfeito, e ele coloca ali os crentes de todas as eras, o irmão Branham mostra que o plano de Deus sempre foi ter essa igreja em unidade.
E quem traria a plenitude desta unidade seria o cabeça, que é Cristo. Quando Cristo chega, falando aqui agora no sentido espiritual mesmo, né? Quando Cristo chega, não tem como o corpo não obedecê-lo. Exato. Porque a cabeça, ela tem a preeminência. No sentido de dizer assim, mão, coça o olho. Mas Defenda. Defenda, tem um cisco. Vai coçar. Vai. Pé, muda de posição que o outro está começando a ficar com cãibra. Vamos mudar. Quem que está governando isso? Cabeça. Cabeça. Só que isso às vezes é tão automático, poderíamos dizer assim, que funciona de forma tão harmônica, tão maravilhosa, percebe, que ninguém né? percebe. Mas comando. Mas está acontecendo um comando. É. E se tratando aqui agora da igreja, esse comando está acontecendo o tempo todo. Exato. Eu fico pensando, os crentes da primeira era, Sim. da era de Éfeso, que povo maravilhoso. Mas, de certa forma, se nós formos tomar os crentes desta era, que povo maravilhoso. Por quê? Todos somos feitos do mesmo material. Exato. Só que às vezes nós temos a tendência de sempre ficar olhando o retrovisor e dizendo assim, mas o povo daquela era... Irmãos, que povo maravilhoso, mas Deus está olhando para nós, o cabeça, dizendo assim, oi, para de se depreciar. Isso. Você é do mesmo material. Exatamente. Porque o que é depressão? É quando alguém começa a se depreciar, né? Eu acho que ninguém gosta de mim. É claro que eu não estou criticando aqui, eu só estou fazendo um quadro. Eu sei que é algo clínico, que a pessoa tem que fazer o tratamento. O irmão Brana, ele nos ensinou a ser central. Só estou tomando um exemplo. Mas a palavra depressão está falando de alguém que está o quê? De certa forma está sendo achatado. Isso. Agora, por que essa pessoa está sendo achatada? É um espírito mau. Mas tem uma forma de combater isso. É por um espírito também, que é o Espírito Santo. Que vai dizer, não, você não é inútil. Exatamente. Você é importante nesse corpo. Exato. Esse corpo sem você não é perfeito. Aí que está. Aonde estão os lugares celestiais em Cristo Jesus? Sua posição no corpo. Quando nós encontramos essa posição, e olha que nós estamos falando em inimizade e amizade, né? Um paralelo aqui, onde eu nem pensei em nós irmos adiante, eu pensei que aqui, até porque o próprio Senhor Jesus se faz o amigo, né? O companheiro, tudo isso nós... Quando nós encontramos, então, essa posição com os demais, essa solidão não consome. E esses males, ele traz um distanciamento, um isolamento, e uma das coisas que vem assim, a pessoa não tem mais condição de estar no meio de multidão. Mas estar no meio de multidão é exatamente como nós fomos criados. É como uma floresta, uma árvore querer que todas as outras caiam para que ela viva só. Ou ela querer sair do meio ali para estar em um lugar sozinho. Encontrar a nossa posição nos faz dividir espaço com alguém. Nos faz receber porções divididas. Mas ela também te faz dividir o problema, dividir a carga, dividir a responsabilidade. Tudo isso. É melhor você ter porções divididas do que porção única e ser único também nas responsabilidades, único nos problemas, único na guerra. Não me lembro se Salomão, mas é conselhos, né? É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro pode se levantar. Cordão de dobra. Cordão de... Então, tudo isso é bíblico e é palavra de Deus para as nossas vidas. Se nós permitirmos que o Espírito nos governe, ele vai depois trazer o fruto
é amor. Amor. Claro que existe hoje essa visão de amor para consigo mesmo, né? Você tem que amor próprio, amar a si mesmo e tal, sim. Mas o amor é muito mais para exercer para com o outro do que para conosco, né? Até porque o amor, diz o profeta, é uma pessoa. É. É a pessoa de Cristo vivendo em nós. E quando a pessoa de Cristo vive em nós, ela sempre vai projetar, Exato. voltamos aqui, os atributos de Cristo. Em quem? Em quem está perto. É. Gozo. Eu me lembro de um comentarista financeiro. Sim. Eu ouvia, né, ali a parte dele. Como é que chama? Cada jornalista tem uma parte ali dentro de um jornal, né? Uma coluna. Então esse comentarista fazia, olha, você deveria investir em tal e tal coisa, você pode investir naquilo, isso está dando tanto de lucro, aquilo há tanto tempo vai dar isso e tal. E o final ele dizia sempre assim, e não se esqueça de curtir o final de semana com a sua família. Por quê? Porque ele é comentarista de investimentos. Qual é o valor de investimentos se você não tem com quem gastar? Você não tem filho para gastar com seu filho. O irmão Manuel Gonçalves nós até fomos naquela fazenda e tal. Eles contaram que o sujeito tinha aquela fazenda, nunca se casou porque ele pensava que a mulher podia um dia separar e querer a metade. Morreu, a fazenda está lá, o pasto tá cheio de espinho, as árvores estão crescendo, as vacas estão por ali. Morreu. Mas quem vai ficar? Ah, não sabe. Puxa, que avareza, que loucura, que insanidade. Podia colocar qualquer coisa aqui. O que valeu aquilo? Ele viveu sozinho num canto, um lugar, vamos chamar assim, um lugar mágico, maravilhoso, ladeado de rio. Ele teve gado, coisa que muita gente acha que é um sonho. Ele viveu sozinho, morreu sozinho, foi encontrado lá alguns dias depois de sua morte. Meu Deus, que vidão, hein? Que vida. Eu comprei um carro, vou andar sozinho nele. Eu tenho uma casa, vou morar sozinho nele. Eu vou em um restaurante sozinho. Eu almoço em restaurante sozinho é porque eu estou na rua trabalhando, correndo, uma coisa, aí você passa ali. Mas todas as vezes, e aí você não vai em restaurante enquanto trabalhando, restaurante para se passear, né? Mas toda vez que a gente para num lugar, por acaso, e come alguma coisa interessante, assim, eu vou trazer a minha esposa aqui. Eu quero que ela vá lá comigo. Querida, você tem que ir lá comigo. Por quê? Eu comi uma coisa lá, você percebe que lembra de alguém. Eu vou falar com os irmãos para nós virmos aqui um dia. E aí nós sentamos e contamos um para o outro. Irmãos, eu comi tal coisa, a gente podia fazer isso Pastor, junto. às vezes, assim, é bom a gente examinar o significado das palavras para entender a extensão do significado, mas uma palavra que eu acho maravilhosa dentro deste contexto aí é a palavra compartilhar. Compartilhar. O que é compartilhar? É partir com alguém. Por exemplo, se eu vou, no caso, a um restaurante sozinho e aquele lugar é maravilhoso, se eu não tiver a necessidade de compartilhar, de compartilhar aquilo com a minha esposa, com os meus filhos, é porque, na verdade, algo está mal. Porque se eles me amam como eu amo eles e nós estamos repartindo a vida, compartilhando a vida, eu falo, não, isso aqui, só eu experimentar isso não tem o mesmo significado. E você já viu a nossa expectativa de o
que a pessoa vai achar daquilo que eu apresento? Você tem que, às vezes nem é aquilo tanto, né? Mas só o momento ali. É. E você fica esperando que a pessoa tenha. É isso mesmo. Eu creio que na verdade, essa é uma característica de Deus. Porque o que é Jeová, diz o profeta? Não é um Deus habitando com a sua família? Com a sua família. Elohim é existente de si mesmo. É Deus, existente de si mesmo. Mas ele não quis ficar daquela forma. Ele quis condescender, ele quis ser Jeová, aquele que habita com a sua família. O que é habitar com a sua família? Eu quero ter filho. Eu quero repartir. Eu quero dividir com eles a minha glória, o poder. Sabedoria, conhecimento, poder, o que criei. Eu sempre achei muito esquisito todas as vezes que eu conversei com alguém que me disse assim, eu não quero ter filho. Eu tenho colegas no trabalho que me criticam porque eu tenho 3 filhos. E eu sempre falo com eles assim, eu só pude ter 3 porque a minha esposa não podia ter mais. Mas eles se ficam pudesse, escandalizados. Teríamos. Porque filho é uma bênção. Eu tenho um colega que ele faz terapia 3 vezes por semana. Ele tem problemas sérios de saúde mental. Ele é solteiro. Mas ele não divide nada com ninguém. Ele é só. Ele vai se curar? Mora só, tudo só. Faz as viagens maravilhosas para o mundo inteiro. Sozinho. E nunca vai se curar. E quando ele fala para mim, Fernando, você nunca vai poder fazer as viagens que eu faço, né? Que você tem 3 filhos. Eu falo, mas eu nunca queria fazer as viagens que você faz. Na condição que você eu faz. Eu prefiro ir ali em Macacos. Um exemplo que eu estou dando, perto de um lago que tem ali, um riachozinho, com a minha família, do que se eu tivesse que ir para a Europa ou para os lugares maravilhosos sozinho. Por quê? Porque ali eu estou com a minha família. Exatamente. Eu estou dando esse exemplo aqui só para ficar mais próximo de todos nós. Mas eu creio que é o sentimento de Deus. Mas, irmão Fernando, me deu um desejo ontem, enquanto o irmão Sérgio estava falando, assim, gente, eu preciso compartilhar com a igreja isso. Irmãos, nós temos que ser mais amigos, mais irmãos. Nós temos que desfrutar mais daquilo que Deus nos deu. Eu estou vivendo um momento ímpar na minha vida com a construção da igreja de Ouro Branco. Eu sempre tive amigos, mas os amigos se tornaram novos para mim, assim como a Bíblia ficou um livro novo para o profeta quando ele recebeu a revelação dos selos. Veja bem, porque eu poderia ter dinheiro, se eu não tivesse amigos, eu não iria fazer aquilo como está sendo feito. O dinheiro veio dos amigos, a mão de obra veio dos amigos, o projeto veio dos amigos, as ideias vieram dos amigos, tudo. Aí eu pensei assim, como Deus me deu a qualidade de amigo que me deu? Eu tenho amigos que não têm conhecimento de obras, mas vinha e me entregava um dinheiro. E eu punha lá. Eu tenho amigos que não tinham o dinheiro, mas vinha e dizia, eu vou lá fazer esse trabalho. Na hora que eu precisei de todos os trabalhos que uma igreja exige, alguém se aproximou e disse assim, eu quero ir lá fazer isso. Eu tenho dito que essas pessoas me tiraram a capacidade gramatical de expressar gratidão. Eu não tenho palavras para falar mais. O que falar? Então, eu fiquei pensando assim, eu vi gente na minha posição que preferiram fazer inimizades do que amizades. E quando tiveram que fazer o que eu tenho que fazer, ruíram.
Eu vejo pessoas dizendo, olha, pastor Lei, pastor Vilaça, o trabalho que você faz, eu não faço trabalho. Se não fosse com amigos, não só amigos, com ministério, irmão Fernando. O que adiantaria nós termos, reconhecermos que temos um ministério, se nós não tivéssemos quem nos mandasse lá? Eu creio que a Escritura diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como é que irão pregar se não forem enviados? Né? O que é esse ser enviados? Não é só eu te dizer assim, irmão Fernando, eu preciso que você vá para mim em tal lugar. É saber que existe por detrás um financiamento para eu te enviar. Quem é que financia uma igreja? Mas essa igreja financia como? Confiando. Como que se confia no inimigo? Nas inimizades. Não, a gente confia no amigo. A gente confia por causa da amizade. E aí você diria, não, eu confio por causa do ministério. Sim, mas o ministério é um dom que Deus pôs em alguém para fazer com que as pessoas confiem nele, porque ele foi amigo no momento de ser amigo. E amigo corrige, amigo exorta, amigo discorda. Amigo discorda. Sim. E às vezes o discordar de um amigo é muito mais benéfico do que a concordância de um falso. Deixa ser, não. É isso mesmo. Vai com o teu intento, isso aí. Às vezes chega assim, você sabe o que você vai fazer? Isso vai dar errado. Não faça isso. É muito mais honesto. Não foi meu amigo? Então para ser seu amigo deveria dizer, é isso mesmo. Não salvou, não foi honesto, né? Então, eu penso, irmão Fernando, que esse nosso programa não foi um tempo aqui perdido, quando nós poderíamos, e eu posso dizer, teríamos condição de entrar em assuntos profundos, de explicar algumas coisas apocalípticas, sim, de explicar algumas coisas eternas, mas nós poderíamos estar enquadrados no que disse Deus ao profeta. Você está tentando ensinar coisas profundas a bebês pentecostais, você não pode ensinar álgebra se essa pessoa ainda não sabe o beabá. Então, embora eu creio que a igreja saiba, mas são coisas que a gente pode desfrutar e às vezes está deixando passar. O profeta às vezes tinha aquela expressão, né? Nós tomarmos algumas pepitas aqui e poli-las. Isso. E eu creio que é muito bom quando nós podemos fazer isso. Porque tudo na Escritura é a verdade. E não significa que quando nós falamos de algo, que aquilo seja desconhecido. Não, é do nosso conhecimento. Mas a própria Escritura diz, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Por quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Isso. Então tudo que Deus fala é proveitoso. Mesmo coisas que nós já sabemos, mas que às vezes nós não estamos dando a devida atenção. E aí, se nós trouxermos o tema do culto do irmão Sérgio ontem, o que você vai colher com as suas inimizades, comparado ao que você colhe com as suas amizades. Eu achei um parágrafo aqui, pastor Lei, na mensagem A Unidade de um Deus numa Única Igreja. Eu creio que cabe muito bem aqui dentro do que nós estamos meditando nessa noite. Parágrafo 99, o profeta diz assim: porém a obra do Espírito Santo, o reino de Deus em você. E Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções e controlando seus poderes, controlando suas concepções e te fazendo um com ele,
em companheirismo e em amor. E Deus te enche de amor. Ele te enche de poder, ele te enche com o Espírito, ele te enche com a sua própria natureza divina e ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então, nisto você se torna uma nova criatura em Cristo. Então, o amor, você sai e parece que os pássaros estão cantando diferente. Oh, quão diferente é quando Cristo chega. Como você pode olhar para trás e pensar, como eu me afastei disto? Como eu rejeitei isto? Tudo é diferente. Você não tem inimigos. Olha o que o profeta está dizendo. Quando o Espírito Santo te toma, coisa, hein? você não tem inimigos. Todos eles parecem dóceis. Você pode colocar o seu braço ao redor, você pode perdoar tudo que foi feito. O inimigo mais amargo, você poderia orar por ele na rua. Meu Deus. Colocar o seu braço ao seu redor e levantá-lo, não importa o credo, a denominação que ele pertence. Ele é a criatura pela qual Cristo morreu. É disto que Deus deseja te encher. Este é o enchimento, este é o reino. É aí que somos um. Que coisa. Se o Espírito Santo vem e ele tira inimigos, Deus ama os amigos, né? Irmão Fernando, mensagem pergunta e respostas sobre Hebreus, terceira parte. O irmão Brana fala assim: veja aqui, eu simplesmente posso chamá-los assim. Veja o doutor Sanadair. Esse doutor não era um irmão, ele era só um médico, né? Amigo do irmão Brana. Meu companheiro, correto. Aí está Mike Egan, assentado ali. Oh, que coisa! Quantos mais eu poderia citar? Apenas centenas de verdadeiros bons companheiros, meus velhos camaradas, que têm o companheirismo. Não importa quantos amigos novos eu encontro, nada tomará o lugar dos meus velhos companheiros. Vocês sabem disso. O irmão Brana tira. Amigo não é substituível, né? Não é. Amigo, na acepção da profundidade aqui, um amigo é amigo. É. Ah, mas eu tenho outro amigo. É mais um. Mais Mas um. não vai tomar o lugar daquele. Porque ninguém substitui ninguém. Exato. É algo E realmente coisa precioso. boa é aproximar bons companheiros de outros bons companheiros, né? Às vezes você não conhece um amigo que eu tenho, mas eu penso assim, gente, eu preciso mostrar o fulano de tal pro Fernando. Quando esses dois se encontram, aí você fica tão feliz. Agora nós somos 3, né? Eu tinha 2 amigos que não se conheciam. E existem pessoas que, infelizmente, elas querem, de todos os modos, separar esse daquele. É uma questão de ser possessivo também, né? Que é um mau espírito também. É, o meu amigo não pode ter outro amigo. Não pode. Tudo isso, na verdade, é destrutivo. É destrutivo. Esses espíritos, né? Eu posso dizer espíritos bem baixos, por sinal. É. Porque eles conspiram contra a palavra de Deus. Eu estava ontem falando com o irmão sobre genros, noras, pessoas que são agregadas à nossa família. Se nós soubermos tratá-los, recebendo-os como filhos, depois nós teremos o retorno de filhos vindo por eles. Irmão Fernando, eu sei que seus filhos são novos, mas você fazer da família, dos pretendentes dos seus filhos, seus amigos, é uma ajuda que você dá para os seus filhos. Com certeza. Aproximar e não viver aquela distância. Eu não gosto do sogro do meu filho. Aquela família. Eu tolero a minha nora. Não, meu Deus do céu. Quando você traz eles e traz a família deles com eles também, aí Saudável a demais. sua família fica... Aumenta. né? Bom, Brana tinha aquela expressão, pastor Vilaça, que assim, realmente é impactante, né? O profeta dizia assim, se alguém te colocar para fora da roda de companheirismo dele, Faça uma faça uma roda maior e coloque ele dentro.
Às vezes falar isso assim soa muito impessoal, soa muito como algo até distante. Ah, isso é bonito de ser dito, mas exercitar isso, irmãos, eu creio que é só para o Filho de Deus, mas o Filho de Deus, ele exercita isso. Porque é uma coisa tão natural do cristão, ele não ter diferença com as pessoas no sentido de eliminar. Exato. Porque não é da natureza de Deus fazer isso. Às vezes as pessoas elas pensam assim, Deus vai destruir o mundo. É verdade, porque ele é tanto amor quanto justiça. Mas ontem ainda nós comentávamos sobre a longanimidade de Deus. Deus é tão longânimo que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, diz a Escritura. Bom, Fernando, em vários lugares nós podemos ver assim, mas acho que fica muito forte Jonas em Nínive. Qual foi a mensagem que Deus mandou Jonas anunciar? Destruição. Sim. Mas daqui a pouco você vê Deus tentando convencer o Jonas. Jonas, eles se arrependeram. Mas eu sabia que o senhor era bom e se eles arrependessem, o senhor não ia fazer o que falou. Ou seja, qual que é o objetivo da mensagem de Jonas? Que o povo se arrependesse. Aí você percebe assim, o propósito de Deus é destruir? Não. E o Filho de Deus, eu creio que ele é do mesmo jeito. Às vezes as pessoas olham para um cristão e o mundo, pela nossa conduta, a maneira das irmãs se vestirem, de nós homens nos comportar, as pessoas às vezes elas pensam que o povo de Deus é um povo radical, no sentido pejorativo aqui da palavra, né? Ruim da palavra. Mas o povo de Deus é o povo mais amável que existe. Mais amável. Não existe povo melhor, mais amável do que o povo de Deus. Exato. Porque o povo de Deus, mesmo diante de injustiças proferidas contra ele, ainda assim este povo tem a capacidade de amar e dizer como Jesus diz. O perdoa. problema é que as pessoas torcem a questão. Nós não amamos e não apoiamos o erro. Apoiamos o pecado, Sim. o erro. Mas a gente levanta o errado. Isso. A gente ama o pecador. Né? Como? Tirando de lá, ajudando. E tem forma de demonstrar amor maior do que ver alguém caindo num precipício e ir lá e tirar aquela pessoa de lá. Pois é. Ainda que seja até com um safanão, às vezes, e você vai morrer. Não, e quão amigo se torna aquele que você salvou, né? Tudo isso é expressar o amor de Deus, né? Bom, Fernando, tem uns amigos nossos aqui do programa, assim está escrito, que enviaram os seus nomes e nós fazemos questão de citá-los, né? O irmão Luiz e a irmã Dalva, aqui em Belo Horizonte, o irmão Rolf e sua família, nós estamos em oração em favor da irmã Ivanilde para que Deus possa reestabelecer a saúde dela. Em nome de Jesus Cristo. Né? Irmão Edgar e a irmã Solange, lá de Enéas Marques. Olha que coisa maravilhosa é o reino de Deus. Pessoas tão distantes e tão amigas e tão amáveis e desejando nosso bem, orando por nós. Isso é maravilhoso. Só Deus, né? Só Deus para promover. A irmã Cristiane e a irmã Rosa Amaral. O irmão Silvino, a irmã Elza e a irmã Enira, lá em Pompéu. O irmão Francisco, aqui em Contagem, família. O irmão Renato e a irmã Marli, em Nova Lima. Pastor Paulino, lá em Toledo. Amigos que a gente tem pouco tempo de contato, mas a gente tem afinidade, tem proximidade, né? Nós nunca tivemos lá, ele nunca esteve aqui, mas amigos. A irmã Salete lá no Brusco, irmão Vandim, família em Santa Luzia, Lourdes Pinheiro, Expedito Soares em Belo Horizonte, Gorete Cruz, Francisco e família lá em Roraima, amigos. Elizabeth Alcântara, Juarez e família em Cordilheira Alta, Santa Catarina, Sandra de Oliveira,
Eu preciso trocar aqui. Carlos Rodrigues, Tiago José e Carmen de Jesus, Clariana Oliveira, Isabel e Levi Vilaça. Levi, hoje nós saiu com o vovô, nós chupamos picolé. Adriana, irmão Alexandre, Rosinha, Rayane e Miriam. Irmão Alexandre, por certo, seja quem eu estou pensando. Amigo. Sim, Rapaz, uma pessoa que te deixa também, assim, sem palavra. Alexandre, preciso de tal coisa. Vai largar o que tiver que fazer e vai lá. Eu creio que ele seja uma das pessoas mais prestativas que eu já conheci na minha vida, irmão Alexandre. A capacidade que ele tem de servir a alguém, ela é louvável. Eu teve um dia que eu fiz força dele ir embora. Ele estava fazendo um serviço do carro, porque eu já não tinha como, assim, meu Deus, esse homem está gastando o dia, a noite. A esposa dele, eles tinham marcado de ir em algum lugar. Eu falei, irmão Alexandre, vai embora, irmão, vai embora. Um bom espírito, excelente que irmão. Coisa. Sabe que isso, a gente fica desejando ter igual daquela pessoa? Eu admiro. Não é? Irmã Michele Barros, irmã Lohane Vilaça, minha amiga. Flávia Augusto e Ana Maria, Terezinha, Stephanie, Samuel e Sara. Papai viajou, né, Samuel? Elias Silvério e a irmã Sãozinha. Aí você vai falando de todo mundo. Meu amigo, né? Irmã Norma Maria, todos em Belo Horizonte. Eliane Sarmento, Lúcia Helena e Eustáquio e também irmã Soninha, em Betim. Leonilda Vicentini, em Blumenau. Maria Gomes, Iraci e Natália Sidney, em Contagem. Maria Creuza Diamantina, irmão Sebastião, irmão Robson, irmã Osana, irmão Vanderlei, irmã Elizabeth, irmão Roberto Lemos e esposa, irmã Lourdes Esmeraldas. Geraldo da Silva, em Forquilinha, também Santa Catarina. Geralda Paula e família, Solange, Lucas e Mateus, Nelita Teixeira, em Ibirité. Irmão Missa e irmã Nida, em Içara, também em Santa Catarina. José Mauro e Terezinha, em Joatuba. Irmão Viriata e irmã Quitéria. Alice e Luísa Ferreira, em Lagoa Santa. Otávio Mafra, Santa Catarina. Irmão Antônio Paulino, Ouro Branco, aos amigos aí. Eliane de Souza, Parque São João. Sônia e Cláudia, Sônia e Cláudio, lá em Piracema. Bom amigo, irmão Cláudio. Irmão Rolfo e Ivanilde, irmão Francisco de Paula. Antônio e família. Stephanie e Marjorie, em Ribeirão das Neves. Conceição Aparecida, Maibi Souza, Francisco de Paula. Ângela Maria, Eliane Almeida, em Sabará. Irmã Luísa, Antônio, Fátima, Ana Clara, Maria Eduarda, Adriana Silva, em Santa Luzia. Leni Henrique Freitas, Sardoá. Conhece a cidade de Sardoá? Não sei de qual estado. Marlene, Gisele e filhas, em Sarzedo. Priscila, em São José da Lapa. Irmã Isabel Maertes, na Alemanha. Manuel Gonçalves, lá na Serra do Cipó. Vamos, Manel, citamos aí, hein, o rancho. Ana Caroline, em Três Marias. Rosilândia e Vanessa, em Várzea da Palma. Vânia Fátima Oliveira, José Moreira, em Vespasiano. Irmã Wanda Souza, no Rio Manso. Marta Maria, irmão Elvésio, Sônia Rodrigues, irmão Silvio, Wilson e Ivone, Rose Serafim, Rosileia, Sebastiana Figueiredo, Maria José, Nilce Elaine, Ana
Aparecida. E eu creio que outros mais mandaram aqui. Deixa eu ver. Juliana Cordeiro, aqui em Belo Horizonte. E também a irmã Elaine, Rafael. Ué, Rafa, você não foi no encontro, não? Interessante, eu vi ele ali ontem com os meninos, junto com as malas e tudo. Eu falei, o Rafa tá indo. Mas tá bom, Rafa, um dia você vai. Esther e Manu. Deus abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Todos que conseguiram colocar os nomes. Aqueles que não conseguiram colocar, mas estão aí acompanhando com amor, com amizade, com bom espírito. Deus abençoe. Nós teremos o culto domingo. Culto escola dominical, né? 9 horas da manhã, nossa transmissão. Se houver uma próxima sexta, estaremos aqui novamente. Ou eu, irmão Fernando, ou os nossos amigos. Sim. Quem estiver aqui, eu creio que o Senhor nos dá unção e inspiração para ajudar nossos irmãos. Bom, Fernando, Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia aí, né? Deus abençoe Pela o senhor amizade sempre. Amém, pastor Vilaça. Deus abençoe o senhor e a todos os nossos preciosos irmãos. Amém. Que Deus abençoe também, irmão Marcos, com a sua família aqui. Agora não só a Radassa, mas a Eva, a irmã Esther, irmão Luiz e irmão Isaac, que nos ajudaram na parte técnica. E a você, irmão, irmã, família, aí do outro lado, que se assentou aí e nos ouviu. Que Deus te abençoe e até nossa próxima programação, se Deus quiser. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, Till I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.